Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai dar uma olhada em linguagens decidíveis. Mais especificamente, a gente vai pegar a seção 4.1 do livro do Sipser, em que ele analisa algumas linguagens, mostrando que elas são efetivamente decidíveis, e ele analisa linguagens a respeito de linguagens regulares e de linguagens livres de contexto. Tá? Colocando aí linguagens sobre sobre modelos de computação em geral, né? Onde a entrada então é não só uma palavra, mas é uma palavra que codifica uma estrutura. E a gente vai usar essa estrutura para então verificar se aquela estrutura faz parte daquilo que a gente quer. A gente vai ver direitinho, tá? Mas antes de tudo, como é que eu provo que uma linguagem é decidível? Bom, para uma linguagem ser decidível, a gente precisa de uma máquina de Turing decisora para essa linguagem, certo? O que é uma máquina de Turing decisora? É uma máquina de Turing que para qualquer entrada, uma máquina de Turing que não entra em loop em nenhum tipo de entrada. Ok? Lembrando que isso não quer dizer que todas as máquinas de Turing para aquela linguagem são decisoras, basta existir uma. Tá? Então, deixando mais geral, ao invés de ser máquina de Turing com vai para a esquerda, vai para a direita, a gente vai deixar mais geral mesmo, e o que a gente quer é um algoritmo que decida a linguagem. E esse algoritmo, então, vai ter que aceitar aquelas entradas que efetivamente a gente quer, e somente essas. E, independente da entrada que eu receber, a gente tem que ter garantias de parada desse algoritmo. Tá? Então, a gente vai apresentar o algoritmo que decida a linguagem que a gente quer e analisar, mostrar, argumentar de que efetivamente esse algoritmo para independente da entrada. Tá? Obviamente dá para fazer uma prova formal, direitinho, mostrando que independente da entrada o algoritmo vai parar. Não é o objetivo aqui da disciplina agora, então a gente vai fazer algo mais alto nível, beleza? Então, como eu disse, a gente vai apresentar alguns algoritmos decisores para essas linguagens que estão listadas aqui, que são as linguagens que estão lá na seção 4.1 no livro texto da disciplina, que é o livro do Sipser. Tá? Então, a primeira linguagem aqui, a AFD, quer dizer, a linguagem de aceitação de autômatos finitos determinísticos. Tá? A gente, então, o que é que eu quero dentro dessa linguagem? Pares, onde o primeiro elemento é o código de um autômato finito determinístico, tá? E o segundo elemento é uma palavra que é aceita por esse autômato finito determinístico que está na minha entrada também, tá? Então, a minha linguagem consiste nos pares autômato e palavra, em que aquela palavra é aceita pelo autômato que eu passei junto com uma entrada. Tá? A AFN é uma linguagem tal e qual. Na verdade, a gente usa esse A e daí a estrutura que a gente quer para dizer a linguagem de aceitação dessa estrutura. Então, nesse caso, é a linguagem de aceitação dos autômatos finitos não determinísticos. Então, eu tenho um autômato finito não determinístico, uma palavra, e eu vou aceitar somente quando eu tiver o par autômato determinístico e palavra aceita por aquele autômato finito não determinístico. Daí a gente tem também o AEXR, é uma expressão, quando a gente tem, isso aqui era para ser um R, vamos arrumar aqui, isso aqui é um R, é uma expressão regular, e essa palavra que a gente dá junto é uma palavra que é gerada por essa expressão regular. Depois, a linguagem dos autômatos finitos determinísticos que aceitam a linguagem vazia. Tá? Então, V, A, F, D são todos autômatos finitos determinísticos, os códigos de autômatos finitos determinísticos que tem como linguagem o conjunto vazio. E que a FD, eu tenho como entrada dois autômatos finitos determinísticos e eu vou aceitar essa entrada quando a linguagem dos dois
é a mesma, ou seja, são autômatos finitos determinísticos equivalentes. A GLC, eu tenho uma gramática livre de contexto e uma palavra, e eu quero aquela dupla em que a gramática é de tal forma que gera essa palavra que está junto dela. E VGLC, a gramática livre de contexto, em que todas as gramáticas livres de contexto, em que a linguagem dessas gramáticas é o conjunto vazio. Além disso, a gente vai ver que qualquer linguagem livre de contexto é uma linguagem decidida. Tá? Então a gente vai percorrer cada uma delas rapidamente, indicando o algoritmo de decisão dessas linguagens. Tá? Isso não quer dizer que seja o único algoritmo de decisão, que seja mais com melhor performance, pelo contrário. E ainda a gente tem outros algoritmos para reconhecimento também, tá? Mas a gente vai focar diretamente em algum algoritmo de aceitação para cada uma dessas linguagens. Tá? Então, a primeira, lembrando, né, é a AFD, são todos os pares em que eu tenho um autômato finito determinístico e uma palavra, de forma que essa palavra está dentro da linguagem desse autômato finito determinístico. Tá? Nesse caso aqui, B é AFD, é um código de um AFD. Tá? O que eu vou fazer? O que é um algoritmo que reconhece uma linguagem dessas? Bom, eu recebo um par. Primeiro eu tenho que verificar se aquilo lá efetivamente é um código de um autômato finito determinístico. A gente viu a codificação de máquinas de Turing de autômatos finitos determinísticos é ainda mais simples, tá? A gente tem como descodificar também, tanto codificação quanto descodificação dessas estruturas algébricas que definem esses modelos. Estão todas cobertas. Ok, então eu recebo lá o código, que vai ser um par, né? E o primeiro é para ser um código de um autômato finito determinístico. Verifico se é, se não for, já descarto. Ok, então se B de fato é um código de um autômato finito determinístico, o que depois eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se a palavra, a segunda parte da minha entrada, é uma palavra que pertence à linguagem desse autômato. E a gente sabe que o processamento de autômato finito determinístico é sempre finita, né? O processamento dele é proporcional ao tamanho da palavra. Ele lê cada símbolo e desloca os estados, começa no estado inicial e vai para o próximo estado segundo a função programa. E no máximo vai percorrer toda a palavra uma única vez, e quando terminar a palavra, daí ele vai ver em qual estado parou, e se parou no estado final aceita, se não rejeita, independente da palavra, né? E a gente consegue fazer um simulador de autômatos finitos determinísticos. É um trabalho bastante comum de disciplinas de linguagens formais e autômatos. Ou seja, tem algoritmo para isso. Então, o que eu faço? Verifiquei que aquilo é um código de autômato, ok? Pego a palavra, pego o autômato, rodo o autômato com aquela palavra e verifico qual é o estado que terminou quando eu processei toda a palavra. Se for no estado final, aceito, se não, rejeito. E pronto. Notem, sempre vai parar, independente do par autômato-palavra que eu der, né? Então, isso é um decisor, tá? É um algoritmo que, de fato, decide essa linguagem. Tá? Beleza, pronto. Feito, então. Agora, se ao invés de um autômato finito determinístico, o que eu receber é um código de um autômato finito não determinístico. Tá? Então, C é o código de um autômato finito não determinístico e W, eu quero que o W esteja na linguagem desse autômato. A gente, estudando linguagens formais e autômatos, sabe que os modelos de autômato finito determinístico e autômato finito não determinístico são equivalentes. O que quer dizer? Quer dizer que, e até a prova é essa, né? Que se eu tiver um autômato finito não determinístico, eu consigo obter um autômato finito determinístico equivalente, ou seja, com a mesma linguagem daquele não determinístico.
E vice-versa, só que essa vice-versa é a mais óbvia, né? Se eu tenho um determinístico, o não determinístico é tal e qual, né? Não uso o não determinismo. Mas dado um autômato finito não determinístico, a gente consegue construir um autômato finito determinístico equivalente. Tá? Uma dessas construções, uma das formas de fazer isso é fazer o algoritmo que a gente costuma dizer que é o algoritmo de explosão de estados, né? Eu vou ter lá, pego o conjunto de estados do meu autômato finito não determinístico e faço todas as combinações possíveis de estados que eu possa ter no mesmo tempo, né? Porque o autômato finito não determinístico é como se a gente tivesse vários estados ao mesmo tempo, né? Então eu começo pelo estado inicial, só ele, e depois disso eu pego todas as combinações possíveis, a não ser a combinação sem nenhum estado, né? Então cada estado isolado, todas as combinações dos estados 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, até n a n, sendo n o número de estados que eu tenho, tá? Depois disso, eu vou em cada uma dessas combinações de estados e para cada símbolo do meu alfabeto, o que eu vou fazer é, supondo que eu estou no estado QI, QJ, QK, tá? Digamos que essa é uma combinação do estado I, J e K ao mesmo tempo. Então, se eu estiver no I, J, K, nos 3, e ler o símbolo X. O I vai para tal lugar, o J vai para tal, o K vai para outro, ou nem vai. Então, eu vou ir do IJK lendo o símbolo X, eu vou para o resultado daquela combinação do resultado desses 3 estados. E assim a gente faz para todos os símbolos, para todos os estados, para todos os símbolos. Demora. Né? Se tiver um conjunto muito grande de estados e de símbolos, vai demorar. Mas tudo bem, ainda assim é finito, então vai parar. Tá? No final das contas, eu tenho um autômato finito determinístico enorme, mas é um autômato finito determinístico. Eu tenho o código dele e tenho aquela palavra, né, que eu recebi como entrada aqui. O que eu faço? Pego esse autômato finito determinístico que eu acabei de construir, pego essa palavra e mando para o decisor de AFD que a gente acabou de ver no slide anterior. Manda para lá, vê o que ele responde e responde o que ele responder. Pronto. Tá? Então, a AFN é uma linguagem decidível. Notem, eu não disse que essa é a única forma de decidir a AFN. A gente pode, por exemplo, construir um simulador de autômatos finitos não determinísticos, né? Que eu leio um símbolo e vou e guardo todos os estados que eu estou e tal. Pode ser feito isso também, tá? Só dei uma forma de fazer, ainda aproveitando a resolução da linguagem anterior. A outra linguagem são dos pares, em que eu tenho uma expressão regular e uma palavra, e eu quero saber, então, se essa palavra é gerada pela essa expressão regular. Ok? De novo, voltando lá para linguagens formais autômatas, porque essas aqui são linguagens todas sobre linguagens regulares. Uma linguagem é regular se ela tem um autômato finito, determinístico, que a aceite. Assim como é equivalente dizer que ela tem que ter um autômato finito não determinístico, que aceite. Assim como é equivalente dizer que essa linguagem tem que ter um autômato finito com movimentos vazios, que aceite. Assim como eu posso ter uma gramática regular que gere essa linguagem, ou uma expressão regular que gere essa linguagem. E quando a gente estuda isso, a gente vê que esses modelos todos são equivalentes. Ou seja, eu consigo ir de um modelo para outro, andando entre eles, porque eles são equivalentes e se tem como fazer essa tradução de um modelo para outro. Da expressão regular, a gente tem a prova a partir da estrutura da própria expressão regular. Que a expressão regular basicamente é ou um símbolo terminal, um símbolo do meu alfabeto, ou a concatenação de símbolos, a união de símbolos, a concatenação sucessiva de símbolos. Certo? Então, a partir dessa estrutura,
cada uma dessas estruturas, a gente consegue transformar cada uma dessas estruturas em autômatos finitos com movimentos vazios. A gente constrói autômatos com movimentos vazios sobre autômatos com movimentos vazios para formar a expressão regular que a gente tem. Depois disso, a gente tem a prova de que um autômato com movimento vazio pode ser traduzido num autômato não determinístico e depois, bom, a gente já percorreu do não determinístico para o determinístico, por exemplo, certo? De novo, tudo algoritmo com parada independente da entrada, né? Se eu tiver uma expressão regular de fato, então, para toda expressão regular eu consigo construir o autômato finito não determinístico. Então, o que eu preciso? Eu recebo a minha entrada, verifico se aquele código da primeira componente é mesmo uma expressão regular. Se for, faço a tradução para autômato finito não determinístico, mando aquele autômato finito não determinístico para o decisor de A a Fn junto com aquela palavra que eu recebi e espero ver o que ele responde. Respondo a mesma coisa. Ok, já chega de pegar alguma forma de definir uma linguagem regular e uma palavra. Vamos falar vamos ver uma linguagem um pouco diferente agora. A minha entrada vai ser somente o código de um autômato finito determinístico, ok? E eu quero só... a minha linguagem é a linguagem dos autômatos finitos determinísticos, tais que a linguagem desses autômatos é o conjunto vazio. Gente, primeira coisa, é o conjunto vazio, não é a palavra vazia, tá? Conjunto vazio, aquele não tem nenhuma palavra que ele aceite, né? É diferente da linguagem com a palavra vazia, tá? Em que, por exemplo, essa aqui, eu só tenho a palavra vazia, mas eu tenho uma palavra que eu aceito, que é a palavra vazia. Que é a palavra sem, com tamanho zero, tá? Aqui eu não tenho nem palavra que eu aceite. Tá? Então eu quero os autômatos finitos determinísticos que não aceitam nenhum tipo de nenhuma palavra. Não é nenhum tipo de palavra, nenhuma palavra. Tá? Como é que eu sei se... será que eu consigo verificar isso? Sim, eu consigo. Isso aqui só são linguagens decidíveis, então tá, nessa parte já teve spoiler. Mas como posso fazer isso? Eu não posso, por exemplo, ficar testando todas as palavras possíveis sobre um alfabeto, né? Porque a não ser que o meu alfabeto seja o alfabeto vazio, que daí eu só tenho uma palavra na minha linguagem sobre o alfabeto vazio, que é só a palavra vazia, qualquer outro alfabeto, qualquer alfabeto com um ou mais elementos, eu tenho infinitas palavras possíveis. Então eu não consigo testar todas, né? Num tempo finito. Não consigo, porque eu quero que pare. Então eu não vou testar todas. Ok? Então não adianta ficar testando todas para ver daí se nenhuma é aceita. Mas a gente está trabalhando com autômatos finitos determinísticos. E olha só, quando é que eu aceito uma palavra no autômato finito determinístico? Quando eu começo no estado inicial, percorro a palavra toda e paro no estado final. Ok. Isso quer dizer que do estado inicial eu tenho um caminho até o estado final. Algum estado final. Ou seja, se a gente conseguir estabelecer um caminho do estado inicial para algum estado final, isso quer dizer que eu tenho pelo menos uma palavra aceita pelo autômato. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa procura por um caminho entre o estado inicial e algum estado final. Se eu achar um caminho, eu rejeito esse meu autômato que eu recebi como entrada. Se eu não achar nenhum caminho, daí eu aceito. É o que está descrito aqui, tá? Eu primeiro vejo, então, se B é realmente um código de autômato finito determinístico. Se não for, rejeito. Se for, eu pego e faço um conjunto de estados marcados. Eu chamei aqui de S, tá? E no início eu coloco só o estado inicial. Depois eu vou fazer ciclos em que para cada conjunto do meu conjunto S e para cada símbolo do meu alfabeto, eu vou consultar quem é a função programa, né? Estando naquele estado, lendo aquele símbolo. Se tiver definida essa função programa, porque é uma função parcial, pode não estar. Se tiver,
eu coloco esse estado dentro de S, tá? Faço a união, ou seja, se por um acaso o estado já está lá, não vai alterar nada S. Mas se é um estado que não está marcado ainda, eu aumento esse conjunto de estados S, tá? E a gente vai fazendo isso para todos os estados S, todos os símbolos do alfabeto. Lembrando que é um autômato finito determinístico, então eu tenho um número máximo de estados que eu posso vir a colocar. E também o alfabeto, por definição, é um conjunto finito de símbolos, tá? Cada iteração, então, eu posso aumentar esse S, mas existe um limite máximo de aumento, né? No máximo vão ser todos os estados do autômato. Às vezes pode ser menos. Então, eu vou fazer isso iteração a iteração. Se em algum momento eu não aumento mais a cardinalidade de S, né? Não altero mais quem é S, eu paro. E isso vai acontecer. E daí, com isso, eu verifico dentro de S se existe algum estado final lá. Se existir algum estado final dentro de S, isso quer dizer que tem um caminho do estado inicial até o estado final. E, portanto, eu rejeito, porque quer dizer que tem uma palavra aceita na linguagem. Se não tiver nenhum estado final dentro de S, eu aceito, porque não tem nenhuma palavra que consegue chegar no estado final a partir do estado inicial. Beleza? Ok. Para encerrar as linguagens, a respeito de linguagens regulares, notem, a gente está deixando mais complicada a coisa, né? EQAFD, o que é isso? Eu vou receber dois códigos de máquina, as duas sendo AFDs, autômatos finitos determinísticos, e quero somente aqueles pares em que a linguagem das duas é a mesma, ou seja, autômatos finitos determinísticos equivalentes. Tá? Então, são todos os pares de autômatos finitos equivalentes. Tá? Ok, então, de novo, não dá para ir palavra por palavra e mandar testar cada palavra. Pega a palavra de A, testa, vê se aceita. Pega a mesma palavra para B, testa, vê se aceita. Tem que ter a mesma resposta para as duas. Depois, próxima palavra. E assim vai, porque eu tenho infinitas palavras. Ok. Então, a gente tem que trabalhar alguma propriedade a respeito de autômatos, linguagens regulares, tal, para ter certeza que eu consigo fazer, verificar se dois autômatos têm a mesma linguagem. E tem como. Vamos lá. Primeiro, a gente vai utilizar coisas de álgebra de conjuntos. A gente tem uma operação chamada diferença simétrica de conjuntos, que basicamente é a diferença simétrica de dois conjuntos A e B, tá aqui, ó. É o primeiro conjunto menos o segundo unido ao segundo conjunto menos o primeiro, tá? Em diagrama de Venn, são essa região aqui que eu tô achurando, tá? O primeiro menos o segundo, unido ao segundo menos o primeiro. Acontece que, se eu fizer a diferença simétrica de dois conjuntos quaisquer e essa operação for o conjunto vazio, então eu tenho que esses dois conjuntos são iguais. Nota que tem que ser exatamente os dois o mesmo, né? Porque se eu fizer a diferença simétrica de um conjunto que está contido em outro, tá? Por exemplo, esse conjunto menor menos o maior vai dar vazio, mas eu tenho que unir também o grandão menos o pequeno, então eu vou ter isso aqui como resultado da minha diferença simétrica, tá? Então, quando eu tenho exatamente dois conjuntos iguais, o próprio, eu vou fazer o primeiro menos o segundo, vai dar vazio. O segundo menos o primeiro, vai dar vazio. Um dos dois, vazio. Beleza? A diferença de conjuntos nada mais é do que a intersecção com o complemento
tá? Sendo que a intersecção pode ser definida só com complementos e uniões. Uma união de complementares, tá? É o complemento da união de complementares, na verdade. Ok, tá, e daí? Daí que, se eu pegar a diferença simétrica da linguagem de A e da linguagem de B, se eu tiver como descobrir qual é a diferença simétrica deles e saber que é o vazio, eu fico sabendo que A e B são equivalentes. E eu consigo fazer isso? Consigo. Por quê? Porque linguagens regulares são fechadas para complemento e união, tá? E, consequentemente, para intersecção, tá? E diferença simétrica e etc. Ok? Para complemento, por exemplo, se eu pego um autômato finito determinístico, tá? Eu posso achar o autômato da linguagem complementar dele. Como é que eu faço isso? Eu primeiro pego a função programa desse autômato e faço com que ela vire uma função programa total. Aqueles estados que eu não tenho definida a função programa para certos símbolos, eu vou colocar em um novo estado, que é um estado lixo e tal. Vai todo mundo para esse estado e o estado lixo, lendo qualquer símbolo, fica lá mesmo, que é um estado não final, tá? E isso vira um autômato com a função programa total. Depois, todos os estados que são finais no meu autômato original viram não finais e todos os que não eram finais viram finais. E assim eu tenho a linguagem complementar, o autômato com a linguagem complementar daquele original. Da união, dados dois autômatos determinísticos, né, finitos determinísticos, eu consigo fazer um autômato com movimentos vazios. Né? Eu tenho aqui meu autômato A, que começa aqui, o Q0 do A, com alguns estados finais e tal, mas ele tem aqui. Vou ter o meu autômato B, tá aqui, eu vou fazer com uma caixinha fechada. Eu faço aqui um novo estado inicial, em que eu tenho um movimento vazio para eles, ok? Com isso, eu passo para autômato finito não determinístico, passo para autômato finito determinístico e vou lá, eu tenho a união dos dois em um autômato finito determinístico. Então, fazendo todas essas operações, eu consigo, né, estabelecer a diferença simétrica de dois autômatos. Tá? Eu preciso fazer essa fórmula aqui, sendo que x menos y é essa fórmula aqui, sendo que a intersecção desses dois caras é essa fórmula aqui, assim por diante. Vai ficar um monstro? Fica, mas termina, certo? Eu consigo fazer esse novo autômato finito determinístico em que a linguagem dele é a diferença simétrica desses dois que eu recebi de entrada. Com ele, eu mando para o decisor que verifica se a linguagem de um autômato é vazia. Se for, eu aceito. Se não for, eu rejeito. Pareceu enorme e tal. Complicado, mas na verdade é simples, só é trabalhoso. Beleza. Como eu disse, daí encerramos, né, pelo menos por enquanto, por aqui, linguagens sobre linguagens regulares. Tá? Agora vamos ver linguagens sobre linguagens livres de contexto, que também são bastante importantes, principalmente para o pessoal que projeta linguagem de programação. Aqui, a GLC, eu vou querer, na minha linguagem, os pares em que o primeiro componente é uma gramática livre de contexto e o segundo componente é uma palavra que pertence à linguagem gerada por essa gramática. Lembrando que uma gramática livre de contexto é aquela em que as minhas derivações, as minhas produções são, dado uma variável, eu produzo uma palavra entre variáveis e terminais. Tá? Eu sempre tenho um único símbolo de variável e ela pode produzir variáveis e terminais, ou a palavra vazia também. Tá? Terminais aqui, até deixa eu colocar aqui, terminais nada mais é do que o nosso alfabeto. Sim. Beleza? Ok. Isso é uma gramática livre de contexto. Mas mais ainda, toda gramática livre de contexto tem uma gramática
na forma normal de Chomsky equivalente. Tá? Lembrando aqui, tá? O que é uma gramática na forma normal de Chomsky? É aquela que tem só dois tipos de derivação. Ou a minha variável vai derivar um único terminal, ou a minha variável vai derivar dois símbolos de variável, duas variáveis. Tá? Com isso, a gente sabe que para gerar uma palavra de tamanho n, eu vou precisar 2n menos 1 passos, exatamente esse número de passos aqui. E é o que o algoritmo, por exemplo, CYK, utiliza para verificar se uma palavra é gerada por uma gramática, tá? Livre do contexto. A gente passa para a forma normal de Chomsky e daí pega a palavra e manda para o CYK. Por exemplo, eu podia simplesmente dizer isso. Aqui eu ainda deixei mais geral, assim, eu coloquei converter a gramática para a forma normal de Chomsky e depois testar todas as possíveis derivações com 2n menos 1 passos. Como é que eu faço isso? Tal, nossa, vai dar CYK, por exemplo. Tá? Aquele da roldaninha, tal, se vocês estudaram isso. Tá? Se o algoritmo CYK disser que aceita, a gente aceita. Se disser que não, não aceita. Ok. Depois, dada uma gramática livre de contexto, eu quero saber se a linguagem dessa gramática é vazia, ou seja, essa gramática não gera nenhuma palavra. Isso também é decidível, e como é que eu faço isso? Bem semelhante ao que a gente fez para decidir, no caso de a linguagem de um autômato finito determinístico, se ela é vazia ou não, mas de trás para frente. A gente vai para autômato finito determinístico, a gente começa no estado inicial e vai marcando, e depois que para, verifica se está num estado, se achou algum estado final. Para o caso de gramáticas livres de contexto, o que a gente vai fazer é a abordagem de baixo para cima, né? Eu começo nos meus terminais, tá? Marco todos os meus terminais e vou verificando as minhas produções da gramática. E vou marcando as variáveis que produzem somente palavras de símbolos já marcados. Então, se eu comecei só com terminais, eu vou marcar somente variáveis que produzam somente palavras feitas somente com terminais. Tá? Não elas produzem somente, mas pelo menos uma produção daquela variável é de uma palavra somente com terminais. E daí eu marco essa variável também. E daí agora eu tenho um conjunto maior de símbolos marcados, né? Daí na próxima iteração eu vou verificar quais são as variáveis que produzem palavras somente com símbolos marcados. Então agora eu tenho algumas variáveis lá dentro também. E vou fazer isso até não aumentar mais esse meu conjunto de símbolos marcados. De novo, da mesma forma que lá para autômatos finitos determinísticos a gente tem um número máximo de estados que eu posso marcar, para uma linguagem livre de contexto também tem um número máximo de símbolos a serem marcados. No máximo, são todos os terminais unidos a todas as variáveis, tá? E esses dois conjuntos são finitos, ok? Então, eu faço isso até não aumentar mais entre uma iteração e outra o meu conjunto de símbolos marcados. Quando eu terminar essas iterações, eu olho para o meu conjunto de símbolos marcados e verifico se o símbolo inicial da gramática está lá dentro. Se o símbolo inicial da gramática está lá dentro, quer dizer que eu tenho como, a partir do símbolo inicial, produzir uma palavra de terminais, ou seja, uma palavra da linguagem, né? Então, se eu achar o símbolo inicial dentro desse conjunto de símbolos marcados, eu rejeito. Se eu não achar, eu aceito. Ok. Por último, aqui eu coloquei LLC, linguagens livres de contexto. Toda linguagem livre de contexto é decidível. Por quê? Vamos lá. Toda linguagem livre de contexto,
tem uma gramática que gera essa linguagem, né? A gente costuma definir uma linguagem livre de contexto dando a gramática dela, tá? Ah, eu dei um autômato com pilha, tá, beleza. Existe algoritmo que converte autômato com pilha para gramática, tá? Enfim, então se eu tiver uma linguagem livre de contexto, eu tenho uma gramática para ela. Eu pego essa gramática, né, e coloco ela como a entrada lá daquele decisor das aceitações da gramática livre de contexto, né, de A, GLC aqui, tá? Então, se eu tiver já a gramática, eu tenho aqui a gramática, tá? Ela tá fixa, eu tenho uma linguagem livre do contexto L38, eu sei que é uma linguagem livre do contexto aqui, a gramática G. Essa linguagem aqui, que são só palavrinhas, ela é decidível. Por quê? Porque eu pego essa gramática, pego qualquer palavra que eu quero testar, junto num pacotinho e mando para o decisor de A, GLC. E vejo o que ele responde. Pronto. Beleza? Toda linguagem livre de contexto é decidível. Toda linguagem regular é decidível, claro. Por quê? Porque toda linguagem regular é uma linguagem livre de contexto. Tá? Na verdade, as linguagens decidíveis são ainda mais mais abrangentes que as linguagens livres de contexto. Por exemplo, essas linguagens que a gente viu até agora, né? Todas essas linguagens aqui, ó. Essas linguagens aqui não são necessariamente livres de contexto, mas são decidíveis. Ok? E ainda existem aquelas linguagens que não são decidíveis, mas são reconhecíveis, que é o que a gente vai ver no decorrer agora do resto da disciplina, né? Que existe de fato linguagens que não são decidíveis, linguagens que estão nessa zona aqui, linguagens reconhecíveis, tá? E ainda pior, tem linguagens que nem são reconhecíveis, estão aqui fora e que a gente não consegue nem em máquina de Turing. Mas isso a gente vai ver quando entrar em diagonalização, tá? Por fim, então, dando o geral, como é que eu demonstro a decidibilidade de uma linguagem? Eu tenho que apresentar um algoritmo, tá? Um algoritmo que vai parar para qualquer entrada e que vai aceitar somente as palavras daquela linguagem, tá? Como é que eu apresento um algoritmo? Como é que eu acho um algoritmo? Vai lá, né? Não tem uma receita pronta. Não existe como fazer um algoritmo que gere todos os algoritmos, ou melhor, um algoritmo que gere um algoritmo para uma linguagem específica. Até porque a gente não consegue determinar sempre se aquela linguagem é uma linguagem decidível ou não, e etc. A gente vai ter que analisar por cima. É um metanível, ok? Mas, quando a gente está com linguagens decidíveis, a solução delas é apresentar o algoritmo, mostrar que ele vai parar em qualquer entrada. É isso, cobrimos essa seção toda do livro-texto e agora é partir para a indecidibilidade. Tchau, tchau!